Bom, estou aqui hoje, eu sou o professor Blake, eu sou professor do UniCV, estou aqui com a professora Milena, que também é professora do UniCV. Olá, Olá a professora Milena. todos. E hoje nós vamos bater um papo sobre tradução, sobre como foram nossos procedimentos tradutórios até hoje, como nós utilizamos as nossas ferramentas, quais ferramentas foram utilizadas, quais os tipos de traduções que já fizemos, como isso foi feito, se isso foi fácil, se isso foi difícil, quais foram as maiores dificuldades. É, e aí, professora Milena, como você está? Tudo bem? Tudo certo? Bem, também, professor. Então, vamos começar então já perguntando qual é a ferramenta que você mais gosta de utilizar durante as traduções? O que eu mais utilizei até agora é o SmartCat. É o Hum, que, inclusive, eu aprendi a utilizar no bacharelado de tradução e que eu continuei utilizando até hoje. Mas eu sei que tem outras ferramentas que têm mais... é, é, como que eu posso dizer? recursos? Mais recursos, isso mesmo. Que tem mais recursos, mas eu acho que foi eu já estou acostumada com a SmartCat, eu acho ela uma ferramenta incrível, então é o que eu continuo utilizando. E super indico também para quem está começando, para quem começou nesse mercado de trabalho de tradução. Ela é gratuita, ela é paga? Que tipo de recursos a gente tem nela? Ela é Vamos conversar um pouco sobre gratuita, ela. até uma certa... tem uma limitação de palavras que você chega ali a parte gratuita. A partir disso é pago. Mas assim, não é um valor muito alto, então eu acho que pelos recursos que ela fornece, acaba compensando. Mas tem outras ferramentas, né, gratuitas que quem às vezes não quer gastar, né, com ferramentas de tradução, às vezes está ali no começo ainda, quer testar várias ferramentas para ver qual que vai, né, trabalhar melhor, mas eu gosto bastante dela. Eu acho que cada um tem uma ferramenta de acolhimento, assim, uma ferramenta de estimação. Eu, no meu caso, eu adoro o MemoQ. O MemoQ é uma ferramenta paga que a gente consegue utilizar para colaboração, mas eu acredito que ela automatize de maneira muito rápida a tradução de textos. É claro que a gente precisa dar uma revisada, algumas coisas assim, mas eu acredito que cada um tem a sua queridinha, né? Eu lembro que a gente utilizou esse SmartCat, a gente utilizou junto, não utilizou? Sim. A gente utilizou para traduzir. Nós fizemos tradução de roteiro, Ah, de roteiro, é de verdade. peça teatral, de cardápio, de site institucional, várias Nós fizemos traduções. diversas traduções, mas assim, utilizando essa ferramenta do SmartCat, a gente utilizou a gente fez o roteiro, a gente fez a tradução de um roteiro, o roteiro é muito bom, inclusive. Foi um desafio, assim, principalmente para quem não é da área da literatura, como eu. Eu sou uma pessoa totalmente voltada para a linguística, claro que gosto bastante de narrativas, mas... E a professora Milena, como foi essa experiência para você? Eu acho que foi a experiência que eu mais gostei, mas ao mesmo tempo uma das experiências que eu mais tive medo, porque querendo ou não é uma responsabilidade que você tem ali, né? A gente, né, tinha bastante contato também com a assistente do autor, a própria professora, né, do curso de tradução, mas eu tinha medo de dar alguma coisa errada em questão de escolhas tradutórias, né, até porque foi uma tradução que nós fizemos com outros tradutores, foi uma tradução conjunta, então eu tinha muito medo de, às vezes, a tradução final acabar não ficando, assim, 100%, sabe? Sei, eu não lembro, eu acho que eu lembro da sensação. A gente teve uma reunião com esse autor também, e esse autor foi assim, ele foi um querido, mas ele ao mesmo tempo ele dava medo, porque ele era um nome, é claro a gente não vai poder citar o nome do autor aqui, mas ele dava um pouco de medo, porque sabendo que ele era autor de novelas, autor de diversas coisas, a gente ficava um pouco assim, opa, e se a gente fizer algum trabalho ruim, por mais que a gente esteja na graduação ainda, se a gente fizer um trabalho ruim, o que vai acontecer, o que essa pessoa vai pensar. Uhum. Você lembra dessa reunião, como foi? Porque eu lembro Lembro. vagamente. Eu acho até que é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando nós aprendemos sobre tradução, o teórico é uma coisa, mas quando a gente chega na prática é totalmente diferente, principalmente quando envolve o autor, né?
vocês vão lidar com diversos autoras diferentes, às vezes vão pedir para você fazer uma tradução mais literal, às vezes eles vão dar mais liberdade para tradução. Então, eu acho que essa comunicação com o autor ou a autora é uma coisa que você só vai aprender na prática, não tem como. Nossa, é um desafio. E simplesmente a questão de lidar com outra pessoa, lidar com o ser humano, ela sempre vai estar, querendo ou não, no trabalho do tradutor. Mesmo você tendo que traduzir um documento, você vai precisar de uma orientação da pessoa que mandou aquele documento, da pessoa que utilizou aquele documento para alguma coisa. Também vamos falar sobre os nossos outros projetos de tradução que nós fizemos no passado, que eu acredito que seja muito interessante da gente ir juntando para trazer para o pessoal sobre cada um deles. Acredito que o mais desafiador para a gente foi o cardápio. A tradução do cardápio. Era isso que eu ia comentar também. Quando nós estamos lidando com alunos que estão iniciando ali no processo de tradução, não sei se o professor também teve essa sensação, mas eu tive que o pessoal ele tem mais medo de traduzir, por exemplo, textos literários, principalmente os literários, porque, querendo ou não, é um texto mais longo, né? São mais processos ali que você tem que desenvolver, tomar cuidado mesmo com... Acho muito difícil fazer uma tradução literária sem uso das ferramentas, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas, enfim. E a tradução que a gente mais teve dificuldade foi a do cardápio, justamente pelas questões culturais, né? As questões culturais e a questão também muito específica de cortes de carnes. A gente trabalhou com o cardápio de uma hamburgueria. Era hamburgueria ou era churrascaria? Eu não me lembro. Acho que era churrascaria. Acho que era churrascaria. Então tinha um trabalho que faz corte de carne. Era muito corte de carne. E eu, assim, como tradutor, você precisa se especializar em algum vocabulário específico normalmente. Eu sou mais voltado para as áreas médicas, as áreas da educação. Já o cardápio, ele era um vocabulário que eu acho que ninguém estava pensando, nossa, vamos traduzir cortes de carne, vamos traduzir a questão culinária. Ninguém estava imerso nisso. E isso foi uma tradução conjunta entre 4 pessoas também, não foi? Tanto eu quanto a professora Milena, nós tivemos, assim, momentos em que a gente parava e nós pensávamos assim, nossa, como que a gente vai traduzir patinho? Little Duck? Não. Não. Foi um trabalho que nós tivemos que fazer muita pesquisa, acabou sendo até um pouco mais demorada essa tradução, né? Quanto mais termos, assim, que nós temos que pesquisar, claro, vai levar mais tempo essa tradução, mas nós temos que garantir que a pessoa que vai ler lá no outro país, ela vai ler esse cardápio, ela vai entender o que está escrito, né? Porque pra gente, o inglês que nós temos aqui, a gente não tem muito essa noção de questões culturais também. Eu não sei como que fala patinho, né? Nos países que falam língua inglesa. Então foi muita pesquisa, mas é muito legal nós trabalharmos com gêneros diferentes, né, no curso. Eu acho muito importante isso, por mais que às vezes, eu terminei o curso de tradução, mas eu quero só fazer tradução literária. Tá, mas eu já sei como fazer uma tradução técnica, uma tradução ali de um cardápio, de uma peça teatral, né? São as competências do tradutor, né? Eu lembro dessa do cardápio. Também tivemos a tradução de site institucional. A gente trabalhou com o site de uma pós-graduação, mestrado e doutorado. E também foi bem desafiador, apesar de nós estarmos naquele ambiente, né? Nós estarmos mais próximos, ser da área da educação. A gente viu muitas possibilidades por diversas culturas da mesma língua. Por exemplo, inclusive, essa semana mesmo eu estava conversando com uma outra professora, ela falou, essa semana passada, uma das semanas passadas, eu conversei com uma professora e a gente estava procurando um equivalente para graduação em letras. E normalmente a gente coloca undergraduation in English, Portuguese in English, Portuguese in English and Literature. E dessa vez eu encontrei uma tradução que era Language, Arts and Literature.
Era só isso. E eu fiquei meio assim em choque, porque eu não tinha pensado nisso. A gente não tinha pensado nisso na época. Mas é uma tradução muito viável e muito possível. Uhum. Porque a tradução ela não vai ser sempre necessariamente a mesma coisa. Ela vai ser equivalente, mas não necessariamente totalmente equivalente. Como é o caso de Saudade a Início, né? Eu lembro também que a gente fez essa tradução. Você se lembra dessa tradução do site? Como foi? Eu lembro que a gente fez também uma tradução de um site específico de alguma área, não sei se era engenharia. Engenharia de alimentos, eu acredito eu. Mas de qualquer forma eu achei um pouquinho mais fácil comparando com o cardápio, né? Porque é um vocabulário que nós, como acadêmicos, já estávamos mais ali ligados, a gente já tinha palavras que nós conhecíamos, então foi uma tradução diferente, não tinha traduzido até então um site institucional, mas com relação a termos, a tradução mesmo achei mais fácil, mas foi uma experiência bem, bem legal. E o que o professor comentou, eu tive também uma experiência em uma editora, era uma editora específica da área odontológica, e quando eu cheguei, eles já tinham os termos que eles utilizavam na tradução. Eu fazia preparação de artigo para publicação, então, do português para o inglês, quem fazia, por exemplo, a tradução da afiliação era eu. E eu achei, assim, diferente porque, por exemplo, eles colocavam faculdade de odontologia traduzido como dentistry course. Só que depois, que tinha que colocar o departamento, quando tinha, por exemplo, departamento de periodontia, eles colocavam Department of Dentistry. Então ficaria um pouco, né, ficava Dentistry Course, Department of Dentistry. Odontologia, departamento de odontologia, praticamente, algo meio sim. Redundante. E aí eu lembro até que na época eu fui pesquisar e realmente, assim, a palavra dentistry é usada também para periodontia. Mas eu até dei a ideia, que tal a gente mudar, né, para não ficar assim tão... usar a mesma palavra em dois contextos diferentes. Então a gente acabou optando por, aí, faculdade de odontológica, colocar Dental School, que eles também utilizavam em uma outra revista, e aí ficava Dental School, Department of Dentistry. Perfeito. A gente tem que tentar fazer essas que a gente chama de gambiarra, enquanto a gente está fazendo a tradução, muitas vezes, para que o nosso público-alvo consiga entender. Eu lembro que a gente fez para coxinha no cardápio, a gente teve que traduzir também, além dos cortes de carne, a gente teve que traduzir coxinha e pão de queijo. E como a gente traduzia isso? Acredito que teve uma aula para cada termo, para a gente tentar entender o que a gente ia fazer. Uhum. E a gente e o grupo de outras duas pessoas com a professora que estava orientando naquele momento. É uma coisa que então o que a gente decidiu foi manter o termo em português brasileiro e depois fazer uma explicação breve sobre o que é uma coxinha, o que é um pão de queijo, o que é um brigadeiro. Acredito que isso facilite bastante, também até talvez incorpore um pouco do nosso vocabulário em outra língua. Uhum. Eu acho que até a parte que mais me fascina, assim, na tradução, poder ter essa escolha tradutória, né, de você manter um termo na língua original que você está traduzindo. Mas a gente está falando aqui da experiência que a gente teve, né, como que a gente vai transmitir para os nossos alunos, o que fazer nessas situações? Olha, para facilitar muito, a gente sempre fazia um diário de tradução. O diário de tradução era você descrever tudo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo, você descreve, você vai colocando. Eu decidi traduzir isso por causa disso, decidi traduzir aquilo por causa daquilo. Acredito que isso facilita bastante para você retornar e talvez fazer alguma mudança depois, ou também refletir nisso depois, talvez até utilizar para uma pesquisa. A gente tem também a situação de glossários. Você lembra de algum glossário, alguma coisa que você trabalhou? Eu utilizava bastante o recurso do glossário no SmartCat, né? E eu tinha um glossário para tradução de artigo científico, que eu pegava sempre ali mais ou menos o tema parecido, né? E tem muitas palavrinhas que nós utilizamos nesse tipo de texto,
que acabamos utilizando em outros. Então eu utilizava bastante glossário para essa área. Uma outra coisa que eu lembrei agora também, agora enquanto a gente estava falando de glossário, é a questão da estrutura gramatical da língua inglesa e da língua portuguesa para resumo e abstract. Não sei se você lembra, a gente teve uma aula também sobre isso, em que aqui em língua portuguesa a gente utiliza mais a voz passiva, e na língua inglesa a gente utiliza uma voz, a gente não utiliza muito a voz passiva. Quando a gente vê uma voz passiva sendo utilizada nesses contextos, a gente já sabe que o resumo não é necessariamente um resumo feito para algum país falante da língua inglesa como primeira ou segunda língua. Eu não sei se você lembra disso. Inclusive, eu senti bastante essa diferença quando eu trabalhei na editora, porque todo o artigo tinha, né, o abstract, só que dava para ver quando era uma tradução automática, quando era uma tradução que realmente foi feita por um tradutor. Então, tem como saber, tá, galera? Principalmente textos técnicos, textos científicos, tem como... Se é uma pessoa, né, ou da nossa área, ou que tem algum conhecimento ali, por exemplo, da área odontológica, e de inglês, ela vai ler o abstract e vai ver na hora que foi uma tradução automática e não uma tradução feita por um tradutor. Como que a gente está conseguindo lidar com essa questão de traduções automáticas? Você já pegou alguma tradução que você falou assim, meu Deus do céu, eu peguei um texto para corrigir recentemente, que a pessoa pediu não para eu revisar o texto inteiro, mas para eu revisar uma parte do texto. Era uma parte só e o restante era todo em inglês. E o texto estava totalmente alterado com inteligência artificial. Não sei se você já pegou uma coisa assim. Não... É uma coisa que a gente chega até a travar como profissional e a gente não sabe nem como contornar nisso. Eu já tive um trabalho que eu precisei fazer, que era a tradução de um artigo científico. E justamente no abstract, eu já vi que era uma tradução que tinha sido enviada para mim, uma pré-tradução, na verdade, para eu revisar, que tinha sido feita por um tradutor, uma ferramenta automática. Sou eu, tá? Eu solicitei o texto em português para a pessoa e aí eu falei para ela, ó, eu não vou fazer a revisão de uma tradução automática, mas se você quiser eu forneço o trabalho como tradutor e aí sim eu posso revisar a tradução. É que a gente também tem essa possibilidade de a gente fazer após edição, né, do trabalho. Atualmente a gente vê muito o tradutor como um pós-editor, uma pessoa que revisa uma tradução automática, que normalmente, querendo ou não, as nossas ferramentas que a gente tem como queridinhos nossos, elas já utilizam muito desse recurso de inteligência artificial, tradução neural, e muitas vezes quando a gente já tem o glossário, o vocabulário todo já definido, a gente manda o texto, seleciona um arquivo com vocabulário, com as TL e GLTM, Translation Memory e Glossary. Então quando a gente tinha essas duas memórias, quando a gente já submete o arquivo no programa, a gente coloca o arquivo no programa, ele já aparece o arquivo inteiramente traduzido e a gente faz uma pós-edição. Então normalmente a gente tem que delimitar talvez até o espaço que a gente fez essa revisão, ou o porquê a gente fez essa revisão. Porque a realidade, falando dessa parte de revisão, é que muitos tradutores também são revisores, também fazem revisão, não só na nossa língua materna, como em outras línguas. E eu já vi muitos casos de pessoas fazendo justamente isso, fazendo uma tradução automática e depois pagando só pela revisão. Então, eu acho que é importante nós sabermos valorizar o nosso trabalho também. Eu acho que com a questão da tradução automática está sendo, né, cada vez mais valorizado, mas também é mais comum nós vermos exemplos de tradução mal feita, porque, né, para que pagar um tradutor se eu tenho ali o Google Tradutor? A gente tem um recurso, mas normalmente a gente não sabe utilizar ele, não necessariamente. Eu não vou mentir, eu utilizo o Google Tradutor, eu utilizo ferramentas como ChatGPT para verificar também sobre uma tradução, para verificar sobre as possibilidades de tradução também. Não vou mentir, é uma coisa que todo tradutor vai fazer em algum momento, mas não necessariamente ficar
preso àquela inteligência artificial, preso ao trabalho que já foi feito por algo que você não tem certeza que se dá confiabilidade. Porque o problema não é a ferramenta, é quem está utilizando a ferramenta. Principalmente, a gente tem as possibilidades de tradução, a gente tem a ferramenta ali, mas normalmente a gente tem que entender para que a gente vai utilizar, para qual finalidade, e se isso é realmente viável, ou se a gente não tem outra possibilidade de trabalho com isso, né? Eu normalmente penso muito na questão de uso de inteligência artificial, de ferramentas de tradução no geral que utilizam inteligência artificial para a tradução de textos literários, por exemplo, porque eu acho que não é muito ético, a gente talvez corte um pouco também, um pouco do sentimento que o autor quer passar, um pouco do sentimento que o texto traz pra gente. Então, acredito que é uma questão muito, é uma questão ética e também muito pessoal, né? Sim. Eu defendo muito, sempre vou defender o uso de ferramentas, das cat tools também, mas até que ponto nós podemos utilizar, né? Tem que ter essa noção também, e é com a prática que a gente vai alinhando esse uso. Mas vamos falar também de algumas, porque quando a gente fala de tradução, a gente fica muito preso no texto literário, né, professor? Texto literário, texto formal, o texto que é só palavras, às vezes a gente esquece algumas coisas, então vamos mais para outra parte. Mas temos outros tipos de tradução também, eu lembro que a gente fez projeto de legendagem, de dublagem também. De dublagem foi meu trabalho de conclusão do bacharel em tradução. E eu selecionei alguns personagens para serem dublados de um jogo digital e solicitei alguns colegas de classe para que eles dublassem. A Milena foi uma das professoras que dublou. E foi um trabalho muito gratificante, foi muito difícil, até porque eu fiz uma tradução do japonês para o inglês para o português. Então isso foi uma coisa totalmente desafiadora, tanto para mim, quanto para a professora que estava orientando, quanto para todos os outros participantes que também precisavam adaptar a minha tradução. Porque a tradução para a dublagem, ela não termina só depois que a gente ouve, traduz e deixa no texto. Não. O dublador ele também tem que traduzir o sentimento. O que o personagem está pensando, como o personagem age. Não sei se a professora Milena lembra disso, lembra dos detalhes. Lembro, ficou um trabalho excelente. E, pessoal, o tradutor, ele pode ser revisor, ele pode ser dublador. A gente vai entrando nessa área, a gente vai fazendo coisas que a gente nunca fez. Mas foi uma experiência, foi a única experiência que eu tive como dubladora, mas foi muito legal. O professor me lembrou de uma coisa que eu queria, inclusive, perguntar. O professor teve que fazer a tradução do japonês para o inglês, do inglês para o português. Já aconteceu do professor ter que confiar no trabalho de um tradutor para traduzir para a língua portuguesa? Por exemplo, eu estou trabalhando agora com uma autora que ela é paquistanesa e ela escreve os poemas dela em urdu. Eu tenho zero conhecimento de urdu, mas eu tenho que confiar no trabalho do tradutor que fez essa tradução do urdu para o inglês. E aí pegar essa tradução e fazer do inglês para o português. Já aconteceu? Aconteceu. Esse trabalho do japonês que eu fiz, que eu realizei durante a graduação, naquela época, até hoje eu ainda tenho conhecimento muito básico de japonês. Naquela época eu tinha um conhecimento zero de japonês, mas eu tinha amigos que faziam, que eles são nativos, eles faziam aula, então eu mandava os áudios dos personagens para eles e confiava no que eles estavam falando. Se eles me zoaram no meio daqueles documentos, aí eu já não sei, mas eu acredito que todos eles levaram com muita seriedade. Também fui atrás da inteligência artificial mesmo, do Google Tradutor, para fazer as traduções. Então eu tive que contar com traduções de sites, traduções de pessoas, assim. Então tudo foi confiando em terceiros para realizar a primeira tradução, para depois realizar a segunda. O mesmo caso foi com a tradução do HQ que eu fiz com o trabalho que eu apresentei de Omori. O mangá original, ele é em japonês, mas ele tem a tradução para o inglês, o que é mais confiável, porque o jogo original, ele é em inglês, mas, mesmo assim, é uma tradução feita, então eu tenho que confiar no que o tradutor fez. E isso foi um ponto importante até em questão de choque cultural. Quando a gente trabalha, a gente tem que ver as culturas.
Não sei, você também já teve alguma experiência desse jeito? Uhum. Além do Urdu, né? Urdu. Uhum. Eu acho que, bom, que eu me lembre não, mas eu comecei a ter isso começou a acontecer mais agora que eu estou entrando nessa área, né, da literatura de mulheres de terceiro mundo, e isso acontece bastante porque tem essas mulheres, a grande parte não tem conhecimento da língua inglesa. Então, elas escrevem na língua materna delas, depois alguém vai, faz a tradução para o inglês, aí eu vou para o inglês e faço a tradução para o português. Mas é um trabalho gratificante, eu acho muito bonito isso, nós temos que confiar a nossa tradução em outro tradutor. Acho que também é um ponto relevante aí para falar da importância de fazer uma tradução com uma boa qualidade. Se pensar bem, todos nós temos que, todo o pessoal que trabalha com literatura no Brasil e trabalha com textos exclusivamente em português, eles têm que confiar na tradução de alguém. Sim. Como, por exemplo, trabalhar com Harry Potter. Vamos trabalhar Harry Potter. Se você não trabalhar com Harry Potter na língua inglesa, do inglês britânico, você vai ter que estar confiando em um tradutor especializado da área. Então, a gente tem essa questão de confiança. É uma questão... eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é uma questão muito humana, né? De que a gente tem que confiar nos nossos parceiros, nossos pares. Exatamente, porque se o primeiro tradutor não fizer uma tradução ali com qualidade, o segundo tradutor não vai conseguir fazer também. Então, acho bem legal. E para legendagem? Você teve algum trabalho com legendagem também? Agora que a gente falou de dublagem, falou de tradução, legendagem. Eu acho que foi o trabalho de tradução mais difícil que eu tive que fazer por questões emocionais. Foi bem na época do Covid, eu escolhi, na verdade, não tive que fazer, eu escolhi fazer a tradução de um documentário sobre o Covid. E era um documentário que se passava 100% na unidade de terapia intensiva, na UTI. Eu não vou me recordar a cidade, mas era nos Estados Unidos. E eu ia traduzindo e chorando ao mesmo tempo, porque era muito comovente. Ainda é comovente, né? Mas foi o trabalho que eu tive mais orgulho de entregar o produto final. Trabalhar com legendagem é uma coisa também que você precisa pensar muito no que você está vendo. E que exige obrigatoriamente o uso de uma ferramenta, né? O professor lembra de alguma ferramenta, assim, eu acho que eu utilizei o Subtitle. Subtitle é alguma coisa de... Eu não lembro como que era, mas entra muito na questão de fansub, alguma coisa assim, mas eu não lembro como que era o nome do programa em si. Uhum. Eu lembro que eu tinha ele instalado até o ano passado no meu computador, mas eu acabei perdendo. Uhum. E é muito comum o próprio tradutor também fazer não só a tradução do texto que vai ser utilizado na legendagem, mas também já inserir na legendagem, né? E eu gostei muito de ter trabalhado isso no bacharelado de tradução, porque era uma coisa que eu não tinha noção, assim, que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de caracteres, do tempo que vai ficar a tradução, da cor, do tamanho, da sincronia. Então são muitas coisas que a gente tem que ficar atentos, né, para fazer essa legendagem. Eu acho que dublagem e legendagem eles estão bem atrelados ali, né? Uhum. Bom, acho que a gente poderia ficar o resto do dia conversando sobre tradução. Muitas coisas sobre tradução. Mas precisamos encerrar. Bom, eu agradeço a participação da professora Milena, agradeço também ao UniCV pelo convite, agradeço aos alunos docentes e a comunidade acadêmica inteira que está nos assistindo, e nos vemos em uma próxima. Agradeço também ao professor Blake, que está aqui conosco, a você que está assistindo esse chá da tarde sobre tradução, e só quero dizer que o trabalho tradutório, ele é difícil, mas não é impossível, e com certeza aí com o conteúdo que a gente tem aqui no UniCV, você vai acabar se tornando aí um ótimo tradutor. Exatamente. Muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima.